Graça e paz, igreja. Amém. Felizes? Amém. Sentiram a presença do Senhor? Está aí com vocês, sempre. Amém. Vamos continuar nessa mesma presença, vamos ouvir o que Ele tem para nós, né? E mais do que ouvir, pedimos que hoje os nossos corações estejam abertos para praticar, que é o mais importante. Amém? Vamos orar. Eu peço aos irmãos que curvem vossas cabeças e que o Senhor hoje possa comunicar a sua mensagem aos nossos corações. Pai, te damos graças e te louvamos pela tua bendita e santa palavra, qual todos nós agora, com o coração aberto, Senhor, com a mente totalmente voltada a ti, pedimos que o teu Santo Espírito venha nos ensinar mais. O desejo do nosso coração é que sejamos transformados pelo aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. Nós vemos tanto sofrimento, nós vemos tantas dores, nós vemos tanta dificuldade de tantas pessoas, mas nós temos uma esperança que ela é viva e eficaz, que se chama Jesus Cristo. E essa esperança nunca sai dos nossos corações, das nossas mentes, porque o teu Espírito constantemente testifica ao nosso Espírito que isso é real. Obrigado por esta bondade, este amor, esta graça, por todo o teu cuidado, Senhor, nesses dias. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aos nossos corações e possamos fortalecer-nos ainda mais diante de quem Tu és e diante de toda a criação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos. O Senhor me direcionou a uma mensagem, é algo que pela graça dele eu tenho conseguido aplicar na minha vida e espero que possa ajudar os irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrir em Apocalipse, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu gostaria de ler, depois eu vou falar, mas gostaria de ler alguns versículos junto com a igreja. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 2. Aqui é uma passagem onde todos nós sabemos, né? Apocalipse é a revelação, quando João ele é isolado à ilha de Patmos e recebe uma visão da parte de Deus sobre o futuro, sobre as coisas que haverão de acontecer. E essa é uma visão muito interessante, essa do capítulo 5, que chega um momento, nós vamos ler aqui, que João se desespera, porque ele não vê ninguém que é digno de abrir o livro. Aqui é o livro da representação, o livro da vida, né? E é algo interessante, nós vamos ler, não vou contar spoilers aqui, mas já vamos ver algo incrível. Vamos ler então, a partir do verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Podemos ler o verso 10 juntos? Vamos lá? E é sobre isso a minha mensagem. Tudo isso aqui que o Senhor fez, e o único que foi achado digno de desatar os selos, Ele fez para um objetivo, e o objetivo é esse no verso 10.
constituir um reino e neste reino aplicar sacerdotes, eu e você. Para quê? Para passear? Para reinar sobre a terra. Meus queridos, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje tem o título de Diferentes em uma Sociedade Pós-Moderna. Sabe, antigamente não, ainda hoje acontece, mas antigamente era mais visível, principalmente no Brasil, você conseguia identificar facilmente um evangélico. Principalmente quando você olhava para os irmãos da Assembleia, você conseguia pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar. Então, você conseguia identificar um cristão antigamente, né, nos tempos um pouco mais atrás. Hoje, infelizmente, muitos de nós temos nos escondido mediante a opressão que a sociedade tem imposto. Seja por aprovação de leis, seja por pensamentos contrários, e muitos de nós que deveríamos nos posicionar diante daquilo que já nos foi dado, que é a palavra do Senhor, nos escondemos. Quase ninguém, às vezes, do nosso trabalho sabe que nós somos cristãos. Quase ninguém ouve falar sobre Deus por causa do medo que foi gerado ou por causa dessa opressão. E quando nós fazemos isso, nós vamos contra essa palavra que nós acabamos de ler. Porque o Senhor nos chama de sacerdotes. E um sacerdote, ele tem uma característica muito peculiar. E a característica é a seguinte: ele se posiciona e ele reina sobre toda a terra. Então, essa é a grande diferença dos irmãos antigamente para muitos de nós hoje. Nós temos nos escondido quando éramos para nos posicionar e avançar, mediante uma sociedade que impõe suas leis, suas regras, e quando nós temos a palavra da vida. Faz sentido? Então vejam só, há um autor que se chama Dale Anderson, que ele diz assim: Deus fez um presente para ele e o chamou de sacerdote. Então vejam, sacerdócio é o mais alto chamamento da igreja. Eu vou explicar esse contexto para que os irmãos entendam onde eu quero chegar. Então, Deus criou um instrumento para que ele pudesse ser representado sobre toda a terra, e esse instrumento se chama sacerdócio. A pergunta para nós é a seguinte: como que o sacerdócio ele está cooperando para o propósito de Deus? Para aquilo que Deus tem na sua mente, para aquilo que Deus está fazendo sobre toda a terra. E algo que nós precisamos compreender desde o início é que, geralmente, quando se é falado de sacerdócio, é falado sobre obras, sobre o que um cristão deve fazer. Mas eu não gostaria apenas de mostrar esse lado da moeda. É uma verdade, mas existe outra coisa que Deus quer que a gente entenda. Que sacerdócio não só fala de ofício, de serviço, mas fala de natureza. Então nós, como cristãos e agora filhos de Deus remidos por Jesus Cristo, não somos só cooperadores no serviço do Senhor, da obra dele, mas nós fazemos parte de uma natureza, ou melhor, uma natureza faz parte agora de nós, que nós, por livre e espontânea vontade, representamos Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, basicamente, está dentro do nosso ADN. O sacerdócio faz parte de nós. E isso nós podemos ver lá no Éden. Em Gênesis 2:15, o Senhor fala algo muito peculiar para Adão. Adão, você deve cultivar e guardar a criação. E isso mostra os dois aspectos. Cultivar e guardar é a representação de que Adão deveria cuidar de todo o jardim, não só regar, não só lançar sementes, não só plantar, mas também ele deveria representar Deus para toda a criação. Já falei algumas vezes aqui, quando a natureza, quando a criação via Adão, ela via Deus em Adão. Então isso nos mostra que o sacerdócio faz parte tanto de quem nós somos, e fala de identidade, como daquilo que fazemos. Amém até aqui? Amém. Então a pergunta é: como nós, como filhos de Deus, devemos nos posicionar mediante uma sociedade que vai totalmente contra os padrões e os princípios de Deus? Nos esconder e esperar que os irmãos mais ousados façam alguma coisa? Esperar até que Deus volte e resolva todas as coisas?
Se nos posicionarmos dessa maneira, nós estaremos, mais uma vez, como eu falei, indo contra Apocalipse 5, verso 9. O Senhor nos chama para sermos sacerdotes. E o sacerdote, ele não se esconde mediante uma sociedade que jaz no maligno. O sacerdote, seja no seu trabalho, na sua escola, ele não só mostra princípios cristãos, mas ele fala do Deus que ele serve. Então nós precisamos, irmãos, não ser cristãos de domingo. Nós precisamos ser os sacerdotes do Deus Altíssimo, que representa Ele. Aqui é só uma preparação. Essas 4 paredes, nós só viemos para, claro, contribuir com o nosso louvor e adoração, mas nos preparar mediante a palavra que é lançada, para que lá fora a gente cumpra segundo o propósito de Deus. Amém? Então, o sacerdócio é um instrumento da parte de Deus para o cumprimento do seu próprio propósito. E nós, como sacerdotes, precisamos ter, então, essa vida de equilíbrio, onde nós entendemos que tanto faz parte da nossa natureza, como também faz parte do nosso ofício. E vejam, um sacerdote, ele tem algo muito peculiar também. Um sacerdote, ele ama estar diante da presença de Deus, porque ele sabe que tudo aquilo que ele precisa saber para cumprir essa vocação lá fora, vem de Deus. Então não tem como ter uma conexão entre sacerdócio e missão sem que, primeiramente, nós tenhamos uma vida íntima e relacional com Deus. E um sacerdote, ele sabe de uma coisa, que ele aprende nessa vida íntima, é que a fonte do maior prazer do cristão é a presença de Deus. Então ele pode procurar e ganhar tudo nessa terra, mas nada satisfaz mais a vida dele do que aquele lugar a qual ele se posiciona. Algo interessante também é que, quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele mostra tanto os princípios de ofício e trabalho sacerdotal, como também algo que está dentro da sua natureza. Jesus, ele foi a representação máxima do que era sacerdócio. A Bíblia fala que ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Mas, e quando nós olhamos para isso, nós vemos a característica principal de Jesus é que ele veio para cumprir um propósito. É ou não é? Quantos palácios Jesus conquistou? Quão bem-sucedido ele foi financeiramente? Jesus nasceu e morreu para cumprir um propósito. Se para cumprir esse propósito ele tivesse que ser rico, amém. Se para cumprir esse propósito ele tivesse que ter sido um governante, amém. Independente da função que ele deveria desempenhar, ele olhou para o propósito. A nossa dificuldade é que nós sim recebemos a função, você trabalha, você conquista, mas nós não olhamos para o propósito. Não o meu, não o seu, o de Deus. E um sacerdote, ele vive pelo propósito de Deus. Faz sentido? Então, o que nós temos que entender sobre sacerdócio? Que sacerdócio após o pecado é o reposicionamento do homem ao lugar do qual ele nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Então o Senhor nos reposiciona para perto dele. E o desejo dele é que nós nunca mais saiamos deste lugar. Amém? 1 Pedro 2, 4-5 diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, falando para nós cristãos, pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? E mais, se tem oferecido, ele tem aceitado? Porque veja só, ele diz assim: vocês, pedras vivas. Uma pedra viva é aquela que que vive segundo o primeiro princípio de um sacerdote, ela está perto de Deus.
Aí ele não fala assim, para parar aí. Ele fala para continuar. Vocês, pedras vivas, ajudem na construção de um templo espiritual. Então a minha vida, ela serve para a transformação da igreja. A vida do Marlon, da Aline, do pastor, serve para a edificação da igreja. Então logo, a pedra viva não é para que eu cresça sozinho, é para que nós cresçamos juntos. E quando eu saio daqui, quando eu saio da igreja, do templo espiritual do Senhor, eu entendo então que eu devo assumir a minha posição sacerdotal. E veja o que ele diz: dedicados a Deus, não à minha vida, não ao que eu acho, não ao que eu penso, ao que Ele quer. Para quê? Para que quando eu estiver lá fora, todo o sacrifício que eu fizer seja aceito por Deus. Amém, igreja? Isso é tão importante. Então vejam, vamos construir aqui uma base. Da onde surgiu o sacerdócio? Então eu falei, surgiu no Éden. O desejo de Deus era que toda a criação, todo ser humano fosse sacerdote, certo? O homem peca, o homem desobedece, esse desejo continua ativo e posteriormente passa para uma nação, né? A seguir isso, então a seguir o Éden, o Senhor tem o desejo que uma nação chamada Israel seja a nação sacerdotal. O que isso significa? Significava que por onde quer que Israel fosse, todas as demais nações veriam Deus, a presença dele, a forma com que ele trabalha, a forma com que ele lança leis e princípios. Só que há uma passagem muito interessante em Êxodo, que Moisés está diante do Monte Sinai, e a palavra de Deus diz que ele é coberto por uma nuvem de glória, e Deus começa a falar com ele, e a voz de Deus é como vozes de trovão, e há uma tempestade, e essa nuvem é espessa em escuridão, e o povo está diante de Moisés, mas amedrontado com aquela voz, e eles falam: Moisés, fala tu conosco, não deixe que Deus fale, porque senão morreremos. Israel rejeita aquilo que Deus queria. Mas Deus não desiste disso. Dentro de Israel, ele escolhe então uma tribo que seria chamada tribo sacerdotal, a tribo de Levi. E eles agora, é claro que diminui a extensão, porque a tribo de Levi já não representaria para todas as nações, mas seria uma representante para Israel. E o objetivo da tribo de Levi seria justamente os dois pontos de situação de um sacerdote. Eles não só iriam fazer todas as práticas cerimoniais que os irmãos conhecem, os sacrifícios de animais e etc., mas através da identidade deles, eles iriam mostrar para toda a nação israelita quem é Deus e a forma com que eles deveriam viver. Então veja, identidade e ofício. Amém? Estão acompanhando, né? E olha que interessante, em Deuteronômio 18:2 ainda chega a dizer, quando Josué está distribuindo as terras para todas as tribos depois das conquistas deles, a tribo de Levi é a única que não recebe uma herança. E o Senhor fala muito específico o seguinte: a tribo de Levi não receberá herança, porque a herança deles sou eu. Sabe qual é a herança de um sacerdote? A presença de Deus. Nós não precisamos de terras, conquistas, bens. Nós precisamos da presença dele. Posteriormente a isso, Jesus vem. João Batista vem. E eles vêm para cumprir um determinado propósito de mostrar ao povo como viver uma vida sacerdotal. E aí é que chega então, após a morte e ressurreição de Jesus, ele é chamado, segundo Hebreus, de o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso significa? Melquisedeque era um homem que aparece na Bíblia antes do povo de Israel existir, antes da lei ser colocada nas tábuas. E Melquisedeque, ele era chamado sacerdote porque ele era um representante universal de Deus. Ou seja, todas as pessoas do mundo antigo que quisessem saber mais sobre Deus iam até Melquisedeque.
E quando Jesus, sabendo nós que Jesus é judeu e não faz parte da tribo de Levi, e só um descendente da tribo de Levi poderia ser sacerdote, quando Jesus é chamado de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer que a partir do momento em que ele morre e ressuscita, ele é um sacerdote universal. Ou seja, igreja, ele é o único mediador entre Deus e o homem. E agora ele nos dá acesso a sermos sacerdotes. O que um sumo sacerdote fazia? Os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade de limpar o templo, de preparar toda a cerimônia para que houvesse um sacrifício. O sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos. Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote porque ele adentra no Santo dos Santos, e hoje a Bíblia diz que ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E não foi só para isso, foi para que eu e você hoje, ele não estando aqui fisicamente, pudéssemos fazer o mesmo que ele fez na terra. Independente do sofrimento, independente da cruz que estava destinada para ele, independente da cruz que está destinada para nós. Então nós precisamos nos posicionar como sacerdotes. A pergunta é: seremos desobedientes como Adão e como o povo de Israel? Ou discípulos como os apóstolos, que não pouparam a sua vida? Então a posição de um sacerdote, ela é dividida em três. Eu já falei algumas vezes, mas é a seguinte: o sacerdote, ele primeiro ministra ao Senhor. Quem já brincou de esconde-esconde aqui? Eu não sei como é em Portugal que se fala. Escondido, pronto. Olha que interessante. Ninguém nunca, talvez haja uma exceção, mas ninguém nunca nos ensina, os nossos pais não nos ensinam a nos esconder na brincadeira. Nós sabemos nos esconder automático. Se você falar para uma criança, vamos brincar de esconde-esconde, automaticamente ela já sabe o que é. Ela se esconde. Por quê? Porque isso faz parte do nosso DNA. Só que quando nós crescemos, agora o esconde-esconde passa a ser chamado de Mateus 6,6, lugar secreto. E olha, ninguém nos ensina, nenhum pastor ensina como você deve ir para o seu secreto e o que deve fazer no seu secreto. Mas quando você está lá, você sabe o que fazer. E a primeira posição e a mais fundamental, a que sustenta um sacerdote, é o secreto com o Senhor. E nós precisamos disso, não hoje e daqui uma semana de novo, nós precisamos disso todos os dias. Porque no secreto nós não só aprendemos para onde ir e o que fazer, mas nos tornamos imagem do Senhor. Sabe, eu sei que muitas vezes nós vamos para um secreto e pedimos só coisas, às vezes nem agradecemos, às vezes nem aprendemos, lemos, mas mesmo assim Deus está nos transformando. Porque é neste lugar que Ele trabalha em cada ser humano. A segunda posição de um sacerdote é ministra aos santos. Do secreto você vem para a igreja. Para quê? Para que cada irmão cresça com você. Para que o que você recebeu, você também possa dar. Porque Deus nunca trabalha no individual, Ele sempre trabalha no coletivo. Então o que eu tenho não é para mim, é para nós. O que vocês têm não é para vocês, é para nós todos. E a igreja cresce mediante esse conjunto, esse corpo bem unido. Então o secreto ele é o ponto-chave. O secreto, ele nos livra de uma vida superficial. Sabe o que significa? A gente vem na igreja sempre, mas não temos uma relação com Deus nunca. Isso é viver uma vida superficial. Porque lá fora nós estamos vivendo iguais todos os outros. E como podemos ser pessoas diferentes em uma sociedade pós-moderna se não estamos fazendo diferença nenhuma lá fora? Como podemos fazer diferença se ninguém sabe que nós somos cristãos, se nunca ouviram nós falando de Deus, do sacrifício de Jesus para ninguém? Vergonha, medo, isso também é perdido no secreto. Só o Senhor nos dá a ousadia de sermos de fato sacerdotes. E o terceiro,
nós ministramos ao mundo. Quando nós estamos bem ajustados no nosso secreto e quando nós estamos bem ajustados na nossa comunidade de fé, o Senhor nos envia lá para fora para anunciar o evangelho do Senhor. Sabe quem faz lembrar esse processo? Os apóstolos. Eles primeiro tiveram um período de caminhada com Jesus, enquanto ele esteve aqui. A seguir, Jesus ascende aos céus e eles vão o quê? Montar a igreja do Senhor. É ou não é? E a seguir, os discípulos que eles fizeram, e hoje nós estamos aqui. Então há uma fase de preparação, e o Senhor trabalha dessa forma. Então ele trabalha o homem interior, ele transforma a igreja, e ele nos leva ao ID, sacerdócio universal. E eu quero terminar minha mensagem falando sobre os inimigos do sacerdócio, e a seguir quero dar orientações práticas a respeito disso. Vejam só, os inimigos do sacerdócio, ou o inimigo que nos priva de sermos essas pessoas ousadas lá fora, eu apontei 3, sendo que o primeiro eu desbravei aqui um bocado. O primeiro se chama distração. Nós, como cristãos, somos facilmente distraídos. Nós, em momentos de culto, nos distraímos muito fácil. Irmãos, quando nós estamos diante de Deus, toda a reverência e todo o esforço para que essa reverência possa estar totalmente centralizada nele deve ser feita. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E deixe-me te dizer algo, não faz diferença se estamos aqui ou se estamos aí online. Veja, olha que interessante. A presença de Deus está em todos os lugares, certo? Todos concordam com isso? Nós podemos estar aqui ou podemos estar em casa agora. Deus está presente. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, tentar se esconder em cavernas. Deus está presente. Agora, existe algo que se chama Shekinah. É a glória de Deus. No original significa habitação. E isso é só para os que estão atentos à presença dele. E há aqui uma diferença. Porque muitos falam, eu não tenho aquilo que o irmão tem. Eu não recebo aquilo que o irmão recebe. Porque estamos distraídos. Nos momentos em que temos que estar focados no Senhor, estamos fazendo outras coisas. No momento culto, onde precisamos estar centralizados nele e adorando, estamos trabalhando e fazendo. Olha, o Senhor não divide sua glória, igreja. Quando é Ele, é para Ele. Nós damos 1h30 apenas aqui. Claro que tem a nossa vida, o dia a dia, mas é pouco comparado a uma eternidade que vamos passar com Ele. Faz sentido para os irmãos? Então a distração é um dos piores inimigos do sacerdócio. O medo faz parte da distração. O medo gera vergonha. Né? O Ian faz muito isso, do medo sai fora em nome de Jesus. Isso é muito real no mundo espiritual. O medo é gerado pela falta de conhecimento que nós temos com Deus. Só a relação com Ele tira todo o medo. Tira a vergonha. O medo gera vergonha. E a vergonha vai nos privar de sermos alguém que não é incumbido num cubo lá na sociedade. Quando falamos de Deus, quando lançamos algum princípio e todos começam a rir e falar mal da gente. Não interessa, a nossa posição é maior. Nós estamos representando um Deus vivo. As palavras lançadas também podem nos privar muito, chamado de crenças limitantes, palavras que lançam para os irmãos, e isso gera um bloqueio. A palavra de Deus vem dizer que agora nós temos a mente de Cristo. Veja isso, a mente de Cristo é controlada por Ele. Nada, nem ninguém pode interferir naquilo que são os pensamentos de Deus para nós. E se isso nos privar, nunca seremos um sacerdote. E algo também que está relacionado à distração, é algo que nós gostamos muito, é o relaxar. Eu vou dar uma descansada, vou ver 11 temporadas de Netflix, vou dar aqui uma descansada e ver
um monte de filme durante o fim de semana. Vou descansar de Deus. Olha que interessante. O Shabat, o sábado na Bíblia, os judeus paravam de trabalhar. Mas o Shabat tinha algo específico. É que eles paravam de trabalhar, mas eles iam se divertir sim com a família, iam passear com a família, mas tudo dedicado ao Senhor. Se calhar eles iam fazer um piquenique pensando no Senhor. O pensamento deles sempre estava conectado. Um sacerdote sempre está conectado ao Senhor. E hoje em dia a tecnologia nos tira totalmente da presença do Senhor. É verdade, irmãos. Eu falo por mim. É uma realidade. E nós precisamos fazer a dose na nossa vida. O que está maior? O meu tempo com Deus ou o tempo de Instagram, Facebook, Netflix? Que pode parecer um linguajar religioso, mas no mundo espiritual isso conta muito. E você vai ver a diferença na sua vida espiritual. Amém? Os outros 2 pontos se chamam humanismo e relativismo. Humanismo é justamente algo interessante. Eu vou ler aqui o que o dicionário diz sobre isso. Humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância, no centro do mundo. Olha que interessante. Não sei se os irmãos sabem, eu estava a estudar sobre os reformadores, e no início da reforma, todos os reformadores que iam surgindo eram humanistas. E eles se tornaram humanistas pelo fato do outro extremo da igreja, porque até então a igreja reprimia o pensamento, né, e dominava todo o ser humano. Então todo ser humano do mundo antigo tinha que obedecer à igreja, aquilo que a igreja impunha. E aí surgem os reformadores humanistas tentando trazer um certo equilíbrio para mostrar que o homem também tinha as suas escolhas e importância. Só que pronto, alguns foram para outro nível de extremo. E o humanismo faz justamente isso. Por que é um inimigo do sacerdócio? Porque nos coloca no centro, no trono e tira Deus. O humanismo é tudo aquilo que nós tentamos buscar nessa vida e conquistar nessa vida sem pensar unicamente em Deus. Sem pensar como que o propósito dele está sendo cumprido nisso. Faz sentido? Tem alguma parte da sua vida que se identifica nisso? Porque veja, irmãos, eu posso ter muitas coisas na terra, desde que eu esteja cumprindo o propósito de Deus. Eu posso não ter nada na terra, mas mesmo assim está cumprindo o propósito de Deus. Entende? E o humanismo faz isso. O segundo é relativismo. Eu vou ler também o que diz o dicionário. É o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Existe uma verdade absoluta. Se chama Bíblia. Se eu e você não temos a capacidade de conseguir entender o que ela diz, é outros 500. Existe uma palavra, uma verdade absoluta, e ela é a palavra de Deus. Independente de opinião de homem, o que eles acham de interpretação ou não, o que não consegue chegar ou não, as guerras teológicas desde os primeiros séculos ou não, independente, a Bíblia é a verdade absoluta. Nenhuma filosofia, nada pode ser comparado a ela. A incapacidade está em nós. Amém? E isso também é um inimigo do propósito. É acharmos que é relativo. Eu falar de Deus lá ou não é relativo. O Senhor está voltando mesmo? Tudo vai acabar em breve? É relativo. Eu ir na igreja ou não é relativo. Eu ler a Bíblia ou não é relativo. E pode parecer coisas assim extremas, mas acontece. Pouco a pouco vão acontecendo na nossa vida. Faz sentido? E eu gostaria de deixar alguns conceitos práticos aos irmãos. O primeiro é o seguinte: deseje e anseie estar com Deus todos os dias. Ele não força nenhum filho a estar com ele, mas toda atitude tem uma consequência. Sem transformação,
Se não desejamos, se não o buscamos, não somos transformados. Sem transformação, a imagem de Deus não é vista nem por Deus e nem pelos homens. Então, é necessário estar com Ele. Segundo, coloque-se à disposição da sua comunidade de fé. Não esperem que venham te convidar a servir. Sirva. Se predisponha a isso. Um sacerdote, ele se posiciona. Não espere um convite do pastor para fazer coisas. O pastor é aquele que prepara quem vocês trazem lá de fora. Por que não estamos trazendo pessoas? Eu já ouvi, o templo não é apresentável. As pessoas. Eu não sei quem que vai estar pregando. Irmãos, quem nos instituiu juízes? A pessoa prega heresia aqui? Não. A pessoa fala contra princípios da Bíblia? Não. Então quem nos instituiu juiz? Daquilo que Deus faz ou de quem Deus salva e da forma com que Ele salva? Ele usou animais na Bíblia. Então vejam só, precisamos nos colocar à disposição, nos posicionar como sacerdotes e fazer o nosso papel. Começar a anunciar o evangelho sem medo lá fora. Independente das leis porque vai ficar pior, independente das leis que vão ser aprovadas. Posicionem-se. Homens deram a vida por esse evangelho. E o terceiro é justamente isso. Coloque-se à disposição da sociedade. Não se deixe moldar pelos princípios e leis que estão regendo a sociedade pós-moderna. Viva e anuncie os princípios do reino de Deus, que são atuais e eternos. Não perca nada do que o Senhor tem liberado. Busquem Deus com todo o coração. Irmãos, a vida do tempo do fim é marcada por aqueles que buscam Deus na sua profundidade. Não vai ser quem tem mais armas no fim dos tempos que vai vencer. Não é aquele que tem mais poder econômico ou maior estrutura de vida. É aquele que está mais preparado interiormente. Esses é que não vão desistir, porque a luta será grande e vai continuar sendo. Se na Bíblia tiver escrito que Deus não nos prometeu sofrimento, por favor me digam que eu ainda não achei. A luta será grande. Desperta tu que dormes, o homem está a voltar. E a frase, nunca vos conheci, não é para ímpio. É para muitos que se dizem cristãos. Não estou a meter medo, eu estou a anunciar uma mensagem de avivamento. É tempo de nós nos posicionarmos como sacerdotes do Deus vivo. Porque Ele pagou o preço com o sangue. Vamos orar? Coloque-se de pé. Pai eterno, louvado seja o Teu santo e poderoso nome pela Tua bondade. O que nós te pedimos é a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Muitas vezes estamos tão focados naquilo que nós queremos conquistar na terra e esquecemos que essa vida é apenas 70, 80 anos, máximo 100, e esquecemos de uma eternidade que passaremos com o Senhor. E a forma com que vivemos aqui afeta diretamente a forma com que viveremos na eternidade. O Senhor pagou um alto preço, para nós não custou nada, mas para Jesus Cristo custou tudo. A sua própria vida, para que nós fôssemos feito reino de sacerdotes. E hoje nós pudéssemos reinar na terra, como Adão recebeu essa missão, cultivar e guardar.
Então, Senhor, que as leis deste mundo não nos oprimam, que todo medo e a vergonha possa sair em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós possamos ser aqueles que fazem a diferença na sociedade, anunciando em tempo e fora de tempo o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único que tem poder para salvar e resgatar almas que estão nas trevas para a maravilhosa luz, e que nós possamos nos posicionar como esses sacerdotes, que não perdem o foco do secreto, que ajuda a igreja, a comunidade de fé a crescer, e que ao mesmo tempo o Senhor é enviado ao mundo lá fora para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Usa-nos, capacita-nos, ajuda-nos em tudo, Senhor, para que sejamos dignos de, assim como Jesus Cristo nos deu essa possibilidade, dignos de receber essa autoridade e anunciar o teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te damos graças, e eu oro por toda a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, como ministro do Senhor, para que sejamos estes sacerdotes do Deus Altíssimo, diferentes em uma sociedade pós-moderna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, igreja, pela oportunidade. Deus abençoe.